Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é um anime amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês esse resumão de um mangá chamado Uakoi, onde acompanhamos Yukiteru. Não, felizmente eu não estou falando desse bostinho aqui, ou infelizmente, sim, o eu do futuro acabou de aparecer aqui e se arrependeu de ter feito esse vídeo, mas segue o baile. Que vive com a família de sua amiga Yuno. Não de novo, infelizmente não estou falando dessa deusa aqui. Depois do incêndio que acabou queimando a sua casa, quando ele era criança, eles vivem normalmente. Até que uma colega deles, a Rena, que está com ciúmes da relação que o Yu tem com a Yuno, faz um movimento surpresa. O que será que virá dessa história? Essa cara totalmente bizarra e, bom, coberta de censura de Nanatsu no Taizai. Sim, Yuno, sim. Apenas faça, cara, faça. Corte fora o bilhão desse traidor maldito. No capítulo, aliás, eles falam que alugaram só por uma noite para poder ficar no litoral. Vocês sabem se apenas uma noite é o suficiente para ficar litorando? Responda aí pra mim nos comentários. Eu acho que eu curtiria um pouco mais, mas enfim. Rapaziada, infelizmente não foi dessa vez. O desgraçado ainda tá vivo. Bora pro vídeo. O mangá começa com o Yuki tentando invocar o ceboso no seu sótão. Brincadeira, ele está apenas brincando com algumas velas quando ele acidentalmente caga tudo e acaba tocando fogo na casa. Quando ele acorda e percebemos que ele estava apenas sonhando com esse fático dia. Aí depois vemos essa fofura chamada Yuno dizendo pra ele que o café está pronto e vemos os dois indo pra escola. O Yuki explica que após o incêndio da sua casa, a família da Yuno deixou ele ficar morando com eles, enquanto os pais do Yuki corriam atrás do prejuízo, e ele acabou ficando na casa dela depois, pois a Yuno implorou pra ele não ir embora. Na cena seguinte, vemos a Satomi, que é a amiga do casal, passando pelo Yuki, e o Yuki fica olhando meio abobado pra ela. Rapaz, eu já tô sentindo o cheirinho daqui. NTR, eu vi NTR. Na página seguinte, temos a fofinha da Yuno dando comida na boca desse traste humano, e a Satomi interrompe eles, dizendo que essa felicidade dos dois está deixando toda a sala pé da vida, que apesar de todo mundo aceitá-los como um casal, isso já é demais. A fofa da Yuno manda então, algo como, então eles estão com inveja, né? E a galera fica mais puta ainda na vida. Depois disso, a Yuno fala que vai dividir sua comida com a Satomi, pro pessoal parar de encarar, e o traste do Yuki continua olhando fixamente pra Satomi. Na cena seguinte, vemos o Yuki olhando pra Yuno na educação física e a Satomi chega do nada na sala. O Yuki chama ela e do nada a vagaba beija ele. E depois de perguntar se ele está disposto a machucar Yuno, o manga corta pro Yuki chegando em casa e a Yuno perguntando o motivo dele se atrasar tanto. Ele dá um migué e ela chega perto dele para cheirá-lo e diz que ele está com o cheiro da Satomi. E o traste desconversa de novo. Ah, meu filho, mano, como eu odeio esse moleque. O manga nem começou e eu já odeio você com todas as minhas forças. Tinha que ser Yukiteru, né, cara? Depois dessa suspeita, ele sobe pro quarto e a Yuno sobe atrás dele. Ela entra toda envergonhada e senta na cama dele. Ela pergunta se ele não vai beijá-la, e ele fica se esquivando, até que resolve atender o pedido dela. O projeto de homem beija Yuno enquanto fica pensando na Satomi. O capítulo 2 mostra que o Prota e a Satomi afogaram um ganso, e é por isso que ele está com o cheiro dela. Depois vemos o Yuki acordando e ficando assustado, pois a Yuno estava em sua cama, quando a irmã da Yuno entra no quarto e dá uma bica direta no rosto desse traste imundo. Boa, minha garotinha, continua assim, caramba. Após essa ceninha toda, a Yuno chama o Yuki pra passear no final de semana, e ele acaba concordando. Eles saem no encontro e ela fica toda feliz curtindo o momento, enquanto esse mundo só consegue pensar na Satomi e como vai contar pra Yuno sobre a Satomi. Eles ficam andando até que caem numa rua de motéis. Aliás, fica aqui de curiosidade, no Japão tem algumas ruas, principalmente perto de bares e boates, que são exclusivamente lotadas por motéis, um atrás do outro. É algo bem comum lá. Não sei se isso existe aqui no Brasil ou no Ocidente, mas por lá, como eu falei, é algo até comum de se ver. O Yuki diz pra eles desviarem o caminho, e a fofa da Yuno lança essa carinha aqui. O ceboso fica pensando novamente na Satomi e dá uma desculpa ao invés de falar a verdade pra Yuno, e ela toda inocente diz que o ama. No dia seguinte, eles chegam de mão dadas na escola e a Satomi fica pistola. Quando a Yuno a chama pra ir comer, ela olha e diz que se recusa de ir junto com eles, pois vai deixar o casal sozinho. A pobrezinha da Yuno fica toda feliz e vai comer com esse traste imundo do Yukiteru. Algum tempo depois, o Yuki vai atrás da Satomi e a encontra no telhado da escola. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. O Yuki responde que conseguiu sair de perto da Yuno com a desculpa que ele ia comprar algo e que ele aproveitou a oportunidade para trazer algo para Satomi comer. A Satomi pergunta para ele se ela era apenas uma aventura pro protagonista, e o pedaço de tolete responde com a convicção de um cão sarnento que os sentimentos dele por ela são reais. Ela diz que vai acreditar por hora e pede para ele encontrá-la na piscina. Após o horário de aulas,
No caminho até a piscina, o Yukiteru acaba esbarrando com a Yuno, que pergunta se ele vai pra casa junto com ela. Ele mente dizendo que tem um professor que o chamou pra conversar depois da aula, e a pobrezinha acaba acreditando nele. Ela dá um selinho nele e vai embora toda fofa da vida. Chegando na piscina, o Yukiteru troca uma ideia com a Satomi, que acaba puxando ele pra dentro da piscina. Ela pede pra ele tirar o maior dela, e bom, eles ficam ali se pegando e ela diz que vai confiar nele e vai acompanhá-lo nessa aventura. Porra, mano, me ajuda aí, guria. Eu pensei que a Yuno era sua amiga também, né, cara? Que falsidade. Depois de toda essa conversa, o mangá mostra um pouco mais da infância do Yuki e da Yuno, onde ele finalmente estaria se mudando pra casa nova, após os seus pais conseguirem se recuperar do incêndio da casa antiga, mas a Yuno começa a chorar e pedir pra ele não ir embora. E voltamos pros dias atuais, no Prota pensando que os pais dele e os pais da Yuno foram loucos por permitirem isso, quando ele tropeça num gato e quase cai da escada. Se tu tivesse feito um serviço um pouquinho melhor, gatinho, tu tinha ganhado 1 ano de isca sachê, cara. Na moral, eu pagava, eu patrocinava. Mas enfim, o protagonista se recupera do susto e quando olha pro lado, ele vê que a Yuno estava saindo do banheiro só de toalha. Os dois ficam com vergonha e num ato de pura coragem, a Yuno se mostra pro Yu. E pra nossa sorte, a irmã dela chega dando uma voadora nesse arrombado no melhor pique de Oncina. Mas infelizmente, a Yuno, doente de amor, diz que ela estava mostrando porque queria mostrar e a irmã fica sem reação. A mãe da Yuno chega e diz pra irmã mais nova da Yuno que aquilo era normal quando você está apaixonado por alguém. E o Trash aproveita da bagunça que a situação virou, sai de fininho e diz que vai tomar banho. Quando chega no banho, ele começa a pensar em como o coração dele ficou acelerado ao ver a Yuno, mas ele realiza que quando ele estava olhando pro corpo da Yuno, a única coisa que conseguia ter em mente era a Satomi. E começa um flashback do último coito deles. E vemos essa cena bizarra da Satomi dizendo que se o protagonista a ama de verdade, significa que ele não sente o mesmo pela Yuno. E o mangá volta pra realidade com o Prota se assustando, pois a Yuno tinha entrado no banheiro também. E ela dá uma desculpa que o Yuki estava demorando e que ela ficou preocupada. Bom, minha querida, isso não explica o motivo de você estar pelada, né, minha filha? Me ajuda aí também, né? Eles conversam um pouco, e o desgraçado lembra da fala da Satomi, dizendo que se ele ama a Satomi, ele não ama a Yuno. E esse traste imundo olha nos olhos da Yuno e diz que a ama. Daí o mangá completa aquela cena da Yuno pedindo pra ele não ir embora. E vemos que na época ele falou que não iria, por causa da Yuno. A Yuno dá uma corada e sai envergonhada da banheira, dizendo que após ouvir isso, não teria como ela fazer nada. No capítulo seguinte, vemos o Yuki com a Satomi num carrossel, e vemos que a Yuno também está lá, pé da vida com a situação. O mangá volta pro começo desse passeio deles e mostra que a Yuno tinha saído com o Yuki, e a Satomi apareceu lá do nada. A Satomi faz toda uma ceninha e a Yuno convida ela pra ficar junto deles, mas a Satomi recusa, dizendo que não queria ficar de vela. E a pobrezinha da Yuno, num ultimato, diz que vai emprestar o Yuki pra ela. Então, cara, eu não sei mais o que pensar nisso. Tipo, tadinha, cara. Ela não merece esses trastes de amigos que a cercam. Depois vemos algumas páginas da Yuno segurando ciúmes, e no momento de filha da putagem extrema, a Satomi avança e beija o Yuki, quando eles ficam sozinhos numa cabine. Quando a arrombada da Satomi diz ter se divertido o suficiente, a Yuno diz para ela ir com o Yuki num último brinquedo, que era uma casa mal assombrada, e bom, no meio do passeio, a Satomi toma um apavoro e o Yuki acaba tendo que carregar ela pra fora. Ao chegar lá, a Yuno zoa ela e tal, e elas começam a conversar. Enquanto isso, o protagonista diz que vai comprar algo pros três beberem. Após a saída do Yuki, a Satomi, no auge da sua perversidade, solta essa bomba no colo da Yuno. E na página seguinte, vemos que o Yuki está voltando com as bebidas, e ele se depara com a Yuno sentada e chorando. Ele pensa que ferrou muito, e o mangá volta pro início da conversa da Satomi com a Yuno. A Yuno começa a elogiar o Yuki e a falar algumas coisas, quando a Satomi, do nada, vira e fala que gosta do Yuki, e que vai roubá-lo da Yuno. A Yuno entra em desespero e começa a chorar. A Satomi, ao ver a merda que ela tinha feito, diz pra Yuno que estava brincando, e pede desculpas. A Yuno olha pra Satomi e fala pra ela não fazer isso nem de brincadeira. A Satomi acena e diz que vai embora. Daí o manga corta pra Yuno perguntando pro Yuki se ele vai deixá-la. E o Sarnento diz que nunca vai embora. Maluco, como eu odeio esse moleque a nível Makoto, cara. Aparentemente o Makoto, depois de, bom, o que aconteceu com ele, reencarnou no corpo desse traste imundo. No dia seguinte, na escola, a Yuno fica grilada com a Satomi e não deixa o Yukiteru chegar perto dela de jeito nenhum. Eles almoçam sozinhos, sem a presença da Satomi dessa vez. E o Trash, após esse almoço, vai encontrar com a Satomi sozinho. E bom, eles começam a conversar enquanto ela faz um trabalhinho manual nele. E como eu não vou poder postar as páginas aqui, por motivos acho que óbvios, apenas narrarei a situação toda. A Satomi diz que ele é o pior, enganando a pobrezinha da Yuno, que o ama. E depois complementa dizendo que quer arrastá-lo pro fundo da piscina com ela, provavelmente fazendo alguma alusão a se desgraçar e levar o Yuki junto. Enquanto ela fala isso, ela tá com essa cara totalmente bizarra e, bom, coberta de censura de Nanatsu no Taizai. Após essa conversa, a alma cebosa vai pra sala e beija Yuno no meio de todo mundo, e diz que a ama, e fala pra ela fazer as pazes com Satomi. Cara, eu nesse momento, cara, puta que me pariu, cara.
Como se não bastasse, o desgraçado diz que sente o peito ardendo, mas sente um prazer nisso. E o capítulo se encerra. Cara, por que caralhos eu resolvi trazer essa merda pro canal? A parte boa é que eu não vou passar raiva sozinho, de jeito nenhum. Eu vou arrastar vocês comigo pro fundo da piscina, cara. No capítulo seguinte, a Yuno convida a Satomi pra dormir na casa dela, e a Satomi aceita. Ao chegarem lá, eles conversam com os pais da Yuno e sobem pro quarto do Prota. E a Satomi pergunta o motivo do protagonista chamar a mãe da Yuno de mãe, sendo que nem parentes eles são. Ele comenta que ela odeia ser chamada de tia. E enquanto isso, vemos a irmã da Yuno sentada no colo da Satomi, pedindo pra ela fazer um cafuné na sua cabeça. A Satomi, depois dessa conversa toda, vai ajudar a mãe da Yuno a fazer o rango. E o Yuki fica fitando ela. A Yuno percebe e diz que vai ajudar no rango, já que aparentemente o Yuki gosta de garotas que sabem cozinhar. A mãe dela dá uma zoada, falando que não precisa, pois ninguém iria querer comer comida com sangue dela. Depois dessa cena toda, a Satomi e a Yuno vão tomar banho juntas e conversar um pouco. A Yuno comenta sobre sentir que está perdendo pra Satomi, e ela diz que não é bem assim. Elas começam a conversar sobre os clubes que elas frequentam, e a Satomi comenta que ama tanto clube de natação e água que ela não ligaria pra morrer afogada. Bizarro, meu. A Yuno pede pra ela não dizer essas coisas, e após esse fanservicezinho, elas vão dormir. No meio da noite, a Satomi pergunta se a Yuno está acordada, e depois de confirmar que não, ela vai direto pro quarto do Prota. E bom, os dois gatos no cio começam o namorico deles, quando do nada, a Satomi bota um travesseiro no rosto do Yuki, que estava fazendo muito barulho, e começa a chicoteá-lo verbalmente. Trash-mundo acaba gostando muito disso, e derramando o espaguete. Eles terminam, e ela vai voltar pro quarto da Yuno, quando ela dá de cara com a mãe da Yuno, que diz que desconfiava desde o princípio. A Satomi pergunta se ela iria contar. A mãe da Yuno diz que não, mas avisa pra Satomi ficar esperta, pois a Yuno é assustadora às vezes. Bom, meu amigo, eu não vejo problemas disso, dona. Eu sou amarrado numa yandere. Até namorei uma doidinha certa vez, mas enfim, não é história pro vídeo. Após essa conversa, o mangá corta pra manhã seguinte, e os três, a Satomi, o Yuki e a Yuno, vão pra escola juntos. No capítulo seguinte, somos apresentados a essa nova personagem, que já entra no mangá dizendo que está entediada. Depois, vemos que ela acabou pegando o Yuki no flagra com a Satomi, e a bonita diz que agora que presenciou a cena, arrumou algo pra sair do tédio. Após o término das aulas, ela vai conversar com o Yuki, e diz que viu que ele anda fazendo com a Satomi no telhado, e depois pede pra ele segui-la até em casa. Eles vão um caminho conversando, e ela diz que se ele quiser que ela fique calada, ele terá que fazer um favor pra ela. Chegando na casa deles, somos apresentados ao irmão dela, que é basicamente uma mistura de trap com Shota, e ela não perde tempo, e diz que quer o corpo do Ryuki como pagamento. Mano, ok, agora eu tenho certeza que o espírito do Makoto reencarnou nesse moleque pra poder me fazer sofrer, mas enfim. Eles fazem o roça-roça deles e o Prota fala pra ela gemer baixo. Ela diz que não tem problema, pois o irmão dela traz garotas o tempo todo pra fazer o mesmo. Caralho, o garoto é o giga Shota, pois essa, tá ligado? Após eles terminarem a festinha particular, o Prota pergunta o que a Yumeno faria sobre a situação, e ela diz que não fará pra ninguém. E na página seguinte, solta a seguinte pérola. E depois, diz que se ele quer que ela continue calada, ele terá que fazer aquilo com ela mais vezes. A Satomi, ao ficar sabendo da situação, fica pistola com o Prota, mas diz que não vai exigir nada, afinal de contas, ela é apenas a mãe. Ela completa dizendo que o Prota não tirou a pureza da Yuno, porém com ela, ele não ligou de sujar. O mangá corta pra Yuno atacando o protagonista dentro da casa deles, e ele dá um migué. A Yuno diz que tudo bem, mas que quer que ele fique observando enquanto ela tá lá na carreira solo, se é que vocês me entendem. Ela começa, e o Bostinha fica afoito olhando. Depois de um tempinho, os dois chegam lá. Porra, mano, lá se vai a minha menina dos olhos rosados. Depois disso, a Yuno diz que ama o Bostinha, e o Bostinha responde dizendo que a ama também. No capítulo seguinte, a Yumeno, que é aquela menina de antes, chama o protagonista pra sair, e vai vestido com essa roupa. Meu amigo, alguém sabe onde eu compro uma blusa igual? A Yumeno, depois de falar umas paradas aleatórias com o Yuki, acaba dando um beijão nele, e do nada, a Satomi sumona do chão com cara de puta. A Yumeno pede pra elas serem amigas, mas a Satomi nega veementemente. Eu falei, é certo? Não sei. Enfim. E depois diz pra ela não ser assim, afinal, elas são polysisters. Aparentemente, isso é um termo usado pra garotas que dividem o mesmo garoto. A Satomi fica retrucando a Yumeno, e diz que ela é terrível. A Yumeno retruca e diz que terrível é a Satomi por roubar o amor da amiga dela. A Satomi faz uma cara feia e pede pra conversar a sós com a Yumeno, e o cachorro do protagonista sai de perto delas. Depois dessa conversa, a Yumeno diz que a Satomi a chamou de piriguete, mas até ela tem as suas regras, como não pegar caras que namoram e nem exclusivos. Aparentemente exclusivos são ficantes fixos. E depois disso, ela leva o Yuki pro tetel pra hora do abate, claro. Durante o coito, ela diz que o que torna aquilo tudo que eles estão fazendo tão bom é a imoralidade por trás do ato. Eles acabam e vão pra casa. A Yumeno diz pro protagonista não ligar
ligar muito pra isso, pois isso era apenas parte de um jogo, e que o Yuki não deveria ligar muito pra isso e apenas se divertir com esse jogo deles. No próximo capítulo, é o capítulo famigerado de praia. Como não tem muita coisa, eu vou dar uma resumida no que importa, que é, o irmão da Yumeno é um literal gigachoto espancador de útero, e depois de curtirem um pouco a praia, eles vão pra uma casa na praia, que eles alugaram pra ficar no litoral. Aliás, eles falam que alugaram só por uma noite pra poder ficar no litoral. Vocês sabem se apenas uma noite é o suficiente pra ficar litorando? Responda aí pra mim nos comentários, eu acho que eu curtiria um pouco mais, mas enfim. E depois de se arrumarem na casa, a Yumeno chama a Yuno pra um rolê, já na maldade, obviamente. E com isso, ficam na casa o Gigachota, que está atropelando a namoradinha, o Yuki e a Satomi. O Yuki e a Satomi, após ouvirem os gritos no andar de cima, resolvem fazer sua própria festinha, quando de repente começa a chover. E a Yuno diz pra Yumeno que vai voltar pra casa pra poder buscar o guarda-chuva. A Yumeno percebe que isso vai dar um BO enorme e tenta parar a Yuno, porém sem sucesso. A Yuno chega em casa e por pouco não pega eles dois no meio do ato. Após esse susto, o pessoal se arruma pra poder dormir, e durante o sono, a Yuno gruda como carrapata nas costas do Yuki. A Satomi fica com ciúmes e vai pra varanda pensar na vida. Quando a Yumeno chega e pergunta se não seria melhor ela largar o Yuki e ser uma mulher livre. Tomi olha pra Yumeno com uma cara meio bolada e responde que não quer ser livre, que quer apenas o prota e volta lá pra dentro. Num ato de loucura, ela deita de frente pro Yuki. E bom, eles começam a se roçar, e depois que terminam, eles acabam apagando. No dia seguinte, a fofinha da Yuno acorda, toda descabelada, olha essa fofura, gente, e vê a seguinte cena: não me decepcione, Yuno. Ative o gene de Yandere que você tem dentro de você, eu sei que ele está aí. O mangá abre o capítulo seguinte mostrando uma memória de quando Yuki e a Yuno eram crianças, e na maior fofura mostra que a Yuno era meio possessiva desde pequena. Ela tinha o hábito de escrever o seu nome nas coisas que a pertenciam. Depois o mangá mostra ela com um cabelão, que aliás, por mim, ela ficaria com esse cabelão até os dias atuais, ficou muito melhor. E ao ser questionada pelo Yuki o motivo de deixar o cabelo crescer, ela diz que é por causa que o Yuki gosta de meninas com cabelo grande, assim como ele gosta de matar um de Eto. Essa Eto era uma amiga do Prota, que aparentemente gostava dele, que a Yuno a odiava por isso. Num dia, a Eto resolve se declarar pro Yuki, e a Yuno presencia tudo com essa carinha nada amedrontadora, pessoal. O protagonista acorda lembrando dessa história e se perguntando o que tinha acontecido no final, quando ele vira e se depara com essa cena. Sim, Yuno, sim. Apenas faça, cara, faça. Corte fora o bilhão desse traidor maldito. No capítulo seguinte, vemos que o Yuki está temendo por seu ânus, e a Yuno, cansada de perguntar o que estava se passando ali, retira o lençol dos dois, e vê que ambos estavam dormindo pelados. A Yuno pistola mais ainda, e quando a Satomi vai tentar falar algo para se defender, a Yuno quase manda a Satomi de base com uma faca no pescoço. Depois disso, a Yuno diz que vai ter que escrever novamente seu nome no peito do Prota, só que dessa vez usando a faca. E depois de me trazer esse momento de felicidade, ela quase se churrasca, mas a Yumeno consegue apagá-la antes disso. Após isso, a Yuno acorda deitada com o Yuki, e ele diz para ela que ela estava muito agitada durante a noite, e estava sonhando com algo. E depois dessa quase morte, o mangá mostra como o Prota conheceu a Satomi, e como o relacionamento deles dois foi tomando essa forma que tem hoje. Um dia, eles estavam sozinhos, e a Sherlock Holmes, da Satomi, porque só sendo uma médium espiritual para saber disso, descobre que o Prota usou ela como material, e o indaga sobre isso, e depois diz pra ele ficar de boa, pois elas fez a mesma coisa pensando nele. Aliás, me lembrou de Kokoro Connect, é a melhor cantada dos animes. Um dia eu trago um vídeo sobre. E voltamos pro presente, com a Satomi dizendo que inveja a marca que a Yuno deixou no Yuki. Os dois acabam entrando na água salgada e dizendo que se amam. Rapaziada, infelizmente não foi dessa vez. O desgraçado ainda tá vivo. Desculpa a interrupção abrupta do vídeo, mas eu tô passando aqui no final pra dizer que, bom, o meu plano inicial era postar um vídeo inteiro. Porém, na hora de editar, eu tive que dividir em 4 partes, porque senão a batata que eu edito explodiria na minha mão. Daí, quando eu fui unir as 4 partes junto, pra renderizar tudo junto e postar o vídeo inteiro, bom, eu tive um pequeno probleminha. O vídeo corrompeu. Toda hora o arquivo corrompia. Não importava se eu baixava a qualidade, coisa do tipo. Então, pra contornar esse problema, eu resolvi cortar o vídeo em 2 partes. E, bom, essa primeira parte vai sair hoje e a segunda parte eu devo postar o mais breve possível. E é isso, pessoal. Obrigado por ficarem até aqui. Fui.